E agora nós vamos dar continuidade às portas lógicas. Nós já vimos então porta AND, porta OR e porta NOT. E agora na sequência nós vamos estudar as outras duas portas que nós temos. Na verdade são 4 portas, mas nós vamos estudar 2 nesse primeiro momento e mais para frente mais 2 portas. Então eu estou falando da nossa próxima porta, que é a porta NAND. E a porta NAND, ela vai executar a função e não. Então, como que isso vai funcionar? A gente percebe aqui que ela vai ser uma junção da porta NOT, por causa desse N, e da porta AND, por causa da própria palavra AND. Então, nós vamos dizer que ela vai executar a função e não. Então, como isso funciona? Ela vai ser, o resultado da tabela verdade dela vai ser o inverso do resultado da porta AND. Então, é como se eu tivesse uma porta AND e na saída dessa porta AND eu colocasse uma porta NOT. Então, a porta AND, nós vimos que ela é uma porta que multiplica. A porta NAND, ela vai multiplicar as entradas e depois ela vai inverter esse valor. Então, no caso do símbolo, ela vai ser realmente uma mistura do símbolo da porta AND com o símbolo da porta NOT. Então, ela vai pegar o formato da porta AND com a bolinha da porta NOT. Lembra que a gente já, desde o começo, nós falávamos, né, que bolinha é sinal de inversão em termos de simbologia. Então ela vai ter a estrutura do símbolo da porta AND com a bolinha. Isso significa que ela vai multiplicar como a porta AND, mas depois ela vai inverter, né? Tanto é que a sua expressão lógica ela vai ser o quê? A vezes B com uma barra. Então ela herdou a multiplicação da porta AND com a barra da porta NOT. Em suma, ela vai ser uma porta que vai multiplicar as entradas e depois ela vai inverter. Então eu vou fazer 0 vezes 0 dá 0. Inverteu, virou 1. 0 vezes 1, 0. Inverteu, virou 1. 1 vezes 0, 0. Inverteu, virou 1. E 1 vezes 1, 1. Inverteu, virou 0. Então ela multiplica as entradas e depois ela inverte, certo? Essa é a porta NAND, é uma mistura da porta E, a porta AND com a porta não, com a porta NOT. Então é uma mistura da lógica E com a lógica não, com a lógica inversora. Então ela vai multiplicar, depois ela vai inverter. Então isso vai trazer algumas características para ela, que é uma mistura da porta OR, da porta AND com a porta NOT. Então essa mistura é que vai fazer dela a porta NAND. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Apareceu a bolinha, ela não é somente uma porta que multiplica. Ela é uma porta que multiplica e depois inverte, né? Apareceu a bolinha, na expressão lógica você vai fazer o A vezes B, mas depois você tem que colocar essa barra para representar a inversão. Vai levantar a tabela verdade, você vai fazer a multiplicação das entradas, mas depois você não pode esquecer de inverter a saída. Então essa é a porta NAND, que na verdade nós estamos apenas usando o conceito da porta AND e da porta NOT. Na prática, ela vai ser o CI 7400, que já tem também naquela lista de portas lógicas que eu mandei, né? Que eu deixei no Google Classroom e também mandei no WhatsApp. Já tem naquela lista, ali contém as 5 portas, já está incluso a porta NAND e a próxima porta que nós vamos ver, inclusive com o CI 7400. E aí, pessoal, a pinagem não vai mudar muito daquilo que nós estamos vendo, né? Pino 14 VCC,
pino 7 GND, 4 portas independentes, né? Pino 1 entrada, 2 entrada, 3 saída e assim por diante. Então, sem muitas modificações. O que vai fazer dela uma porta NAND é o fato do código do CI ser um 7400. Então essa é a porta NAND na prática. Outra porta lógica que nós vamos estudar, né, hoje é a porta NOR. Tá? E aí ela vai fazer a mesma lógica que nós vimos da porta NAND, né? Então a porta NAND está para a porta END, assim como a porta NOR está para a porta OR. Então ela vai executar a função lógica ou não. Ou seja, ela vai ser o inverso da porta OR. E por que o inverso da porta OR? É como se eu tivesse uma porta OR e a saída dela colocasse uma porta NOT. Então a porta OR, nós vimos que ela é uma porta que soma. Então eu vou somar e depois que eu somar, eu vou inverter. Essa vai ser a porta NOR. Então o símbolo vai ficar o símbolo da porta OR, que nós vimos na aula passada, revisamos no começo dessa aula, com uma bolinha na ponta. Então ela vai estar aqui sendo representada pela porta que soma e pela porta que inverte, né? Então, viu esse símbolo, ele não está somente somando, ele está somando e depois ele está invertendo. Na tabela verdade, ele vai fazer 0 mais 0, 0. Inverteu, virou 1. 0 mais 1, 1. Inverteu, virou 0. 1 mais 0, 1. Inverteu, virou 0. 1 mais 1, 1. Inverteu, virou 0. Então essa é a porta NOR. Ela soma e depois inverte. Ela é literalmente uma porta OR com uma inversora na ponta. Ela já, dentro dela mesmo, ela já é uma mistura, ela já é uma combinação de outras duas portas. E a expressão lógica, né, não poderia ser diferente, né? Se da porta OR é A mais B e a porta NOT é o barrado, então ele vai ficar como? A mais B barrado. Então na expressão lógica nós teremos A mais B barrado. Tá? Dessa forma com que a gente vai representar a expressão lógica. O que vai mudar um pouco é na prática. Por quê? Por uma questão de desenvolvimento de componente. Na prática, nós temos o CI 7402. É ele que vai fazer a função da porta NOR. Então, quando você precisar de uma porta NOR, você vai comprar o CI 7402. E aí você vai encontrar ele à disposição das portas NOR dessa forma, né? Perceba que em relação aos outros 4 que nós estudamos, as portas elas estão em sentido contrário, né? Normalmente você teria uma entrada, 2 entrada, 3 saída. Perceba que na porta NOR, por uma questão de fabricação, de desenvolvimento de componente, eles acharam melhor fazer a saída no pino 1 e pino 2 e pino 3 entrada. E aí as outras acabam acompanhando essa forma, esse modelo. Então às vezes confunde um pouco. Então por isso que eu já mandei para você a lista com as portas lógicas e lá dá para você perceber bem que a porta NOR ela vai fugir um pouco a lógica, né, de distribuição do CI. Você não precisa decorar, né, como estão dispostas as portas no CI. Para isso você pode consultar. Tá? Agora, só toma cuidado de não ter uma confiança em achar que é 1, 2 entrada, 3 saída sempre. A porta NOR ela vai ser uma exceção. Tá? E aí vai continuar a mesma coisa, né? Pino 7 GND, né? Vai ser o nosso negativo, pino 14 o VCC, e aí tudo
continua da mesma forma. São 4 portas independentes, né? E aí um exemplo, né? Se eu coloco aqui, ó, 0 aqui no 12 e 1 no 11, ele vai fazer o quê? 0 mais 1, 1 inverteu, 0. Então aqui no pino 13 vai sair 0 volts, certo? Outra coisa, assim, tem que se atentar bastante a essa distribuição, porque se você, por um acaso, pegar uma saída e jogar tensão nessa saída, você com certeza vai danificar a porta, se não queimar a porta. Aliás, danificar a porta muitas vezes é pior do que queimar a porta, porque ela queima, deixa de funcionar. Quando ela danifica, ela fica funcionando ali intermitente. Então tem hora que funciona, tem hora que não funciona, dependendo da condição funciona ou não funciona. Então toma cuidado aí com a distribuição da porta NOR. Então essas foram as 2 portas que nós não tínhamos visto e agora a gente já acaba juntando elas às outras 3 portas que nós já tínhamos aprendido na aula passada, e agora com essas 5 portas nós iremos trabalhar. Antes vamos combiná-las, né? Vamos praticar um pouquinho aí a porta NAND e a porta NOR. Vamos começar com um exemplo utilizando uma porta NAND e uma porta NOT. Então aqui eu estou pedindo a tabela verdade e a expressão lógica desse circuito combinacional. Então esse circuito ele não é nem uma porta NAND, nem uma porta NOT. Ele é a combinação de uma porta NAND com uma porta NOT. Então aqui vamos fazer a tabela verdade. E para fazer a tabela verdade, eu vou marcar aqui o que cada porta vai fazer. Essa porta aqui, a NOT, ela vai inverter. Essa porta, ela vai multiplicar, né? Ela vai fazer a multiplicação e depois ela vai inverter. Então ela multiplica e depois inverte. Então eu vou fazer o primeiro caso. O A vale 0 e o B vale 0. Então eu vou colocar aqui, ó, A 0 e o B 0. Esse 0 vai passar pela NOT, vai inverter, vai virar 1. Então vou colocar aqui, ó, 1. Virando 1, ele vai ficar esperando aqui 1. Esse 0 vai vir para cá. E aí na entrada dessa porta NAND, ele vai fazer o quê? 1 vezes 0, 0. Inverteu, virou 1. Então, eu vou ter aqui na saída 1. Perceba o seguinte, o que mudou é que agora eu faço a multiplicação e o resultado eu inverto. Vou fazer mais um caso. O A vale 0 e o B vale 1. Então, o A vale 0 e o B agora vale 1. Esse 1, ele vem direto para cá. Então, ele vem para cá. Ele vale 1 aqui. Esse 0 continua invertendo e virando 1. Né? Deixa eu tirar aqui a saída. E agora eu vou fazer o quê? A multiplicação e a inversão de quem? 1 vezes 1. Então, 1 vezes 1, 1. Inverteu, virou 0. Então, aqui eu vou ter 0. Certo? Então, eu multipliquei as entradas e depois eu inverti. No terceiro caso, o A vale 1 e o B vale 0. Então, vou colocar aqui o A como 1 e o B como 0. Esse 1 vai inverter e vai virar 0. Esse 0 vai vir direto, então eu tenho o mesmo 0. E aí eu vou fazer o quê? 0 vezes 0, 0. Só que como eu tenho a bolinha, inverteu, virou 1. Então a minha saída aqui vai ser 1. Quando o A for 1 e o B for 1, eu vou ter 1 na saída. Então eu venho aqui e coloco 1 também. Tá? E o último caso, a última combinação, né? A última combinação, A em 1, B em 1.
Então o A vale 1 e o B vale 1. Né? Esse 1 vai inverter, vai virar 0, e esse 1 aqui de baixo, ele vai vir para cá. E aí eu vou fazer quem? Eu vou fazer 0 vezes 1 dá 0, inverteu, virou 1. Essa é a minha saída aqui. Então essa é a tabela verdade desse circuito. Né? Agora eu vou fazer a expressão lógica. A expressão lógica, eu estou entrando com A, aqui vai virar A barrado. Aqui eu estou entrando com o B, vai entrar B aqui. E o que essa porta vai fazer? Ela vai pegar o que está aqui em cima. E o que está aqui em cima? O que está aqui em cima é A barrado. Ele vai pegar o que está aqui embaixo, que é o B, e vai fazer o que entre eles? Ele vai multiplicar e depois vai inverter. E essa inversão, ela é uma barra em cima dos dois. Mas perceba que a barrinha do A barrado, por causa da porta-note, ela está mantida. Então vai ficar A barrado vezes B e todo mundo barrado. Essa vai ser a expressão lógica do nosso exemplo 1. No nosso exemplo 2, também para obter a tabela verdade e a expressão lógica desse circuito, onde eu tenho uma porta NOR, que ela vai somar e depois ela vai inverter, e uma porta NOT, que ela só inverte. Então vamos levantar primeiro a tabela verdade. A primeira situação, A vale 0, B vale 0. Então eu vou vir aqui, o A vai valer 0 e o B vai valer 0. Esse A vai inverter, vai virar 1. Né? Esse 0 vai vir direto. Então, esse 0 que vai vir direto, eu vou ter 1 mais 0 dá 1. Só que vai inverter, vai virar 0. Então, 1 mais 0 dá 1, inverteu, virou 0. Eu venho aqui e preencho a minha tabela verdade com 0. Minha segunda situação, o A vale 0 e o B vale 1. Então, o A vale 0 e o B vai valer 1. Esse 1 vem direto, né? Então, tiro aqui o 0, coloco o 1. Esse 0 vai inverter, vai virar 1. 1 mais 1 dá 1, inverteu, virou 0. Beleza, confirmou ali o que estava. Minha saída vai ser 0. Depois, A vale 1, B vale 0. A vale 1, B vale 0. Esse 1 vai inverter, vai virar 0. Esse 0 vem para cá. 0 mais 0 dá 0, mas vai inverter e vai virar 1. Então, 0 mais 0, 0 inverteu, virou 1. Eu venho aqui na saída da minha tabela e preencho então com 1. E a última condição, A em 1, B em 1. Então, eu vou fazer para 1 e 1, A valendo 1, B valendo 1, então aqui vai ser permanece 1, e aqui o B vai valer 1. Esse 1 inverteu, virou 0, esse 1 aqui vem direto. Então vai ser 1 aqui. Então 0 mais 1 dá 1, né? Só que vai inverter e vai virar 0, né? Porque 0 mais 1 dá 1, inverteu, virou 0. Então aqui essa saída vai ser 0. Então essa é a tabela verdade de quem? Desse circuito combinacional que a gente bolou agora para fazer como exemplo. Expressão lógica. Como que ficaria a expressão lógica? Na expressão lógica, nós vamos ter, bom, entrou A, virou A barrado. Tem o A barrado aqui. Aqui está entrando B, porque não passou nenhuma porta que inverte. E aí eu vou fazer o quê? A barrado mais B, então vai ficar A barrado
né? Que é o que está em cima, tem um A barrado. O que está embaixo é o B. Então vou colocar aqui B. E o que eu vou fazer entre eles? Eu vou somar e vou inverter. Então essa ficou a expressão lógica desse circuito aqui. Como que eu represento ele matematicamente? São três coisas, né? É o circuito, que é a representação eletrônica, a tabela verdade, que mostra o funcionamento, e a expressão lógica, que mostra a representação matemática, né? E também na prática, né, o desenho das pinagens. Então esse aí ficaria assim o nosso exemplo 2. Um grande abraço a todos e bons estudos!